Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui. Olá. Hoje a gente mergulha num texto bem específico, né? O capítulo 2 de A Gênese, do Kardec, lá de 1868. Exato. E o foco é Deus. Isso, a existência, a natureza dele, a providência e como seria possível perceber Deus. Tudo segundo essa obra, claro. É uma visão bem particular do século XIX. Vamos tentar extrair a essência disso. Para começar, então, como é que o livro argumenta que Deus existe? Qual é a base ali? Bom, a argumentação parte muito da observação, sabe? Tipo, olhar para a natureza. Uhum. O texto diz que a ordem, a inteligência que a gente vê em tudo, bom, isso ultrapassa a nossa própria inteligência, né? Sim, a complexidade é imensa. Pois é, se nós não fizermos, então a lógica que ele apresenta tem que ser obra de uma inteligência superior. Ah, tipo o argumento do relojoeiro, mas aplicado ao universo todo? Isso, lembra um pouco. Ele até usa uma analogia mais específica, a do pêndulo. Do pêndulo? Como assim? O mecanismo do pêndulo, o material, não é inteligente, mas ele funciona com uma precisão, com uma regularidade. Que exige alguém que pensou naquilo. Exatamente. Que concebeu e deu o impulso inicial. Então, esses efeitos inteligentes que a gente vê na natureza, eles apontariam para uma causa inteligente, uma causa primeira. Ok, esse é o ponto de partida para a existência. Mas aí vem o passo seguinte, que talvez seja até mais complicado. Como entender a natureza dessa inteligência suprema? Aí a coisa fica, bem, a própria obra admite que é difícil para gente. Nossas ferramentas são limitadas, né? Exato. Definir Deus com nossa linguagem seria diminuir a ideia. Então, o que o texto faz é propor uma comparação, uma imagem, Que imagem seria essa? a de um fluido. Um fluido universal, muito sutil, inteligente, que penetra tudo. Que age em tudo, mas com discernimento. Um fluido inteligente. É uma ideia diferente. É uma tentativa de visualizar o que seria essa onipresença, essa essência divina que está em todo lugar ao mesmo tempo. E ele desenvolve mais essa ideia do fluido? Sim, ele usa outra analogia para ajudar a entender que é do fluido perispiritual. Ah, do perispírito, que na doutrina espírita liga o espírito ao corpo? Isso, esse fluido perispiritual, ele não é o pensamento, mas ele serve como veículo. Ele fica impregnado pelo pensamento. Entendi. Então a ideia é usar essa imagem, que seria mais familiar para quem estuda doutrina, para sugerir como a influência de Deus, o pensamento divino, poderia permear tudo, agir sobre a matéria, mesmo sem a gente entender a essência disso. Tá, essa imagem do fluido ajuda a pensar na onipresença. Mas aí, claro, surge aquela pergunta clássica, né? Qual? Como um Deus tão infinito se ocuparia dos detalhes, das coisas mínimas do universo de cada um de nós? Isso entra na questão da providência. Ah, sim, o texto bate de frente com essa ideia de um Deus distante, que só criou as leis e, se afastou. O Deus relojoeiro que deu corda e foi embora. Exatamente. Ele argumenta que essa nossa dificuldade em aceitar uma providência ativa, detalhista, vem muito da nossa visão antropomórfica. Ou seja, a gente projeta em Deus as nossas limitações. Se eu não dou conta, ele também não daria. Algo assim. Precisamente. É a nossa tendência de imaginar Deus com características humanas, inclusive as incapacidades. E como o texto resolve isso, então? Volta para o fluido? Volta para o fluido inteligente e onipenetrante. A ideia é, se Deus, como essa essência, está em tudo, permeando tudo... Não como uma pessoa em vários lugares. Não. Mas como uma essência que é em todo lugar. Então, ele poderia ver, sentir tudo, não com órgãos como os nossos, mas por essa própria natureza onipresente. Ah, entendi. A própria onipresença seria o meio da percepção. Isso. O pensamento divino alcançaria tudo, cada ponto, instantaneamente. Isso viabilizaria uma providência constante, minuciosa, sem que ele se sobrecarregasse como a gente se sobrecarrega. Faz sentido dentro dessa lógica. Mas, se essa essência divina está em todo lugar, permeando tudo, por que a gente não o vê? Como o livro explica isso? A questão da visão de Deus. Bom,
A explicação começa pelos nossos próprios limites, né? Nossos sentidos. Nossos sentidos físicos. A gente já não percebe tanta coisa que é material. Gases invisíveis, forças como eletricidade. Verdade. Então, a percepção direta de Deus, segundo o texto, não seria algo para os nossos olhos físicos. Seria um atributo dos espíritos mais puros. Mais desmaterializados. Exatamente. Aqueles menos presos à matéria densa, suas influências. Então, ver Deus seria uma questão de evolução espiritual. De poesa. Isso mesmo. Para os espíritos que ainda são imperfeitos, as próprias imperfeições morais e intelectuais funcionariam como um véu, uma névoa. Que impede a visão clara. Impede essa percepção mais direta. Não seria, então, ir para um lugar específico onde Deus está. Mas sim passar por uma transformação interior. Uma depuração espiritual. Um refinamento íntimo que, segundo a doutrina, nos aproxima dessa essência divina e abre outras faculdades de percepção. Interessante. E tem mais um detalhe. Mesmo sem ver Deus no sentido literal, físico, os espíritos, conforme se purificam, podem intuir. Intuir. É intuir a presença, o pensamento divino. Como se pudessem sentir ou receber os eflúvios dele, as influências sutis. Ah, então a compreensão não é um liga-desliga. É gradual. Exato. A compreensão de Deus vai aumentando com a própria depuração, com a evolução. Entendi. Então, para a gente amarrar as pontas do que esse capítulo de A Gênese apresenta, a gente tem basicamente Deus existe e a prova está na inteligência da natureza. Certo. Sua natureza é, bom, incompreensível para nós, mas dá para imaginar como um fluido inteligente que está em tudo. Uma analogia, né? Uma analogia. Daí a providência funciona justamente por causa dessa onipresença toda. Que permite essa ação constante e detalhada. Mas uma capacidade espiritual que cresce com a nossa própria pureza, nossa evolução. Acertei o resumo? Perfeito. E o que eu acho fascinante, conectando isso tudo, é essa tentativa da obra de colocar essas noções, que são teológicas, dentro de um quadro de leis ditas naturais, mesmo que leis espirituais. Como se tudo seguisse uma ordem, até a percepção do divino. Exatamente. E aí fica a reflexão, né? Quais as implicações da gente pensar na própria percepção espiritual, essa capacidade de ver ou intuir o divino, não como um dom aleatório, um milagre, mas como uma faculdade. Uma faculdade que se desenvolve gradualmente, seguindo princípios e que depende diretamente do estágio evolutivo de cada um. Uma pergunta interessante para se pensar mesmo. Abre toda uma perspectiva diferente sobre a relação com o sagrado. Com certeza. Muda a forma como a gente pode encarar nosso próprio desenvolvimento.